Muito bem, pessoal, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira reunião da Comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui na seção São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos, em nome do doutor Alexander Mendes Hakimi, logo estará conosco aqui para abrilhantar ainda mais esse evento. E desde já agradeço a presença de todos vocês. Eu sou o Kleber Iso, profissional de compliance, advogado de formação. Depois eu falo um pouco de mim, vou ser um dos mais, né, esse nomezinho todo. Hoje tudo é compliance. E até pedirei licença a vocês para fazer a minha apresentação aqui em pé. Então, com licença, esse é o tema, né, que a gente escolheu para falar para vocês, né, essa questão do compliance, né, a questão da evolução histórica, né, dessa palavra, né, compliance, a questão do relacionamento com a área jurídica e o mundo empresarial. Vamos ver aqui, isso mesmo. Bom, aqui um breve currículo, né, então eu sou um profissional com 25 anos de experiência, sempre transitei entre o mundo corporativo e o serviço público, né? Durante esses 25 anos de experiência, trabalhei em grandes empresas, né? Entrei como estagiária de Direito, olha só que interessante, né? Eu entrei como estagiária de Direito, só contando uma passagem aqui bem rápida, porque é o seguinte, nós como estagiários de Direito, a gente vai fazer algum teste, alguma coisa, a gente quer ir para onde? Para o departamento jurídico, obviamente. E eu entrei nessa multinacional que chamava Autolatina. Era a junção da Volkswagen com a Ford. Lembram disso? O pessoal começa a entregar a idade aqui, gente. O pessoal começa a entregar a idade aqui. Então, eu entrei, na época era para cuidar de pensão alimentícia, né? Olha só, não tinha nada a ver com... Mas enfim, então eu entrei como estagiário e depois de 18 anos, saí de lá como um executivo, né? Os últimos 6 anos, eu era um executivo da área mais... vamos dizer assim, não vou dizer mais importante, mas uma das áreas mais, assim, quando a gente fala em área criminal, né, área penal, todo mundo fala, área penal, área mais, mas depende muito da... E nesses últimos 6 anos que eu fiquei na área, no mundo corporativo, eu fiquei numa área chamada Special Investigation, investigações especiais. Então eu comecei na Volkswagen, terminei na Ford, numa área chamada Investigações Especiais. O título que eu tinha era Coordenador de Investigações Especiais para a América do Sul. Então fiz muito treinamento, fiz treinamento nos Estados Unidos e tal, para falar sobre linguagem corporal, essas coisas que a gente usa no dia a dia e tal, muito bacana. E a ideia é que eu traga para vocês, já fazendo aqui um spoiler, traga para vocês pessoas profissionais do mercado, né? Eu sou coordenador de uma das comissões, que estão hoje atuando nessas empresas, que fazem investigações no mundo corporativo, que é um pouco diferente das investigações que acontecem no ambiente público, né? Então, tem as suas diferenças. Então, acho que vale a pena vocês também, quem, né, vai atuar no setor público é uma forma e no privado é outra, tem umas particularidades. Então, a gente vai ter algumas pessoas trazendo isso, fraudes, investigações, essa questão do compliance corporativo. A ideia é trazer pessoas que estão hoje, são meus amigos, para falar para vocês. Bom, na área de recursos humanos, eu transitei por todas as áreas de RH, né? Departamento pessoal, treinamento, recrutamento, várias áreas. Tive o privilégio de fazer inúmeros treinamentos, o Valtencir gosta, na área de prevenção e combate a incêndio, toda essa parte de prevenção, né, a emergência e tal. Então é muito legal também, uma área bem interessante, que tem muito a ver com o direito ambiental, né, para quem vai atuar nesse segmento. Fiquei no governo federal durante 3 anos, como diretor de relações de trabalho, que é o maior RH do mundo, são 600 mil servidores públicos do Executivo Federal. E estou na OAB aqui há um bom tempo, né, também no IASP, e também sou professor na LEC há mais de 5 anos. E voltei para o mundo corporativo como um gerente de recursos humanos. Então, essa transição, essa bagagem, faz com que a gente fale aqui para vocês de uma forma mais simples, mais clara, né? Essa é a ideia, né? De tirar um pouco aquela linguagem por decreto, aquela linguagem, e é isso que eu falo nas empresas.
Tem empresa que escreve código de conduta, escreve de uma forma tão pesada que o empregado, às vezes, ele lê e não entende. Então, a ideia que a gente vai... esse é uma das formas com que eu tenho feito, que é de, vamos dizer assim, ajustar, né, a nossa linguagem, a nossa escrita, para a linguagem que o nosso público entenda. Tá bom? Vamos ver aqui. Muito bem. Então, ali, né, são as experiências que eu tenho. Depois eu vou disponibilizar esse material para vocês, tá, gente? Esse material aí vai ficar, pode ficar para vocês. Aqui só alinhando a expectativa. Então, hoje aqui, pessoal, né, num sábado, né, como foi dito aqui pelos meus colegas, a minha ideia é falar, então, aqui quem está falando com vocês é o Kleber isso, né? Não é o diretor, não é o gerente, são experiências aqui. Eu não represento os órgãos que eu já estive ou que eu estou. Então aqui é uma troca de experiência com vocês, tá bom? Contem comigo para esse tipo de coisa. Quando a gente fala em compliance, o ideal é a gente alinhar as nossas expectativas. Uma coisa é a expectativa, outra coisa é a realidade, né? A gente vê que na prática coisa diferente. Bom, atualizando algumas informações para vocês então. Gente, corrupção, ela existe desde que o mundo é mundo. Bom, a corrupção, ela não para, não é privilégio do Brasil, não é... outro dia eu recebi até uma coisa assim, né, aquele menino que joga bola, quem que nunca falou assim, deixou eu tomar um gol só para ir para a linha, sabe como é que é? Quem joga bola sabe como é que é, né? Sabe daquela que você fala, não, eu vou pro gol. Aí vem a bola, tá aqui, fez gol, então agora eu vou para a linha. Então, a corrupção, ela tem várias camadas, né? Às vezes a gente fica indignado com a corrupção no setor público, mas às vezes a gente esquece da corrupção dentro de casa. Como é que a gente age? E eu falo que nós somos seres, a própria palavra integridade, né, vem de ser íntegro, inteiro. Então, se a gente é íntegro, inteiro, todo o nosso comportamento tem que refletir isso, né? Bom, a atitude que começa em casa, isso aqui é uma pesquisa que foi feita, né? Tem 2 anos que saiu essa pesquisa, 83%, olha que interessante, né? Dos brasileiros, eles acreditam que as pessoas, olha que interessante, que as pessoas comuns podem sim fazer a diferença na corrupção. Então, não é aquela expectativa de, fulano tem que fazer isso para mim, um diretor, ou um governador, ou um presidente, tal. Não. 83% eu acho o seguinte, que se a gente fizer, se cada um fizer a sua parte, a coisa melhora, né? Bom, como é que era a coisa, gente, antes da lei anticorrupção? Eu vou falar um pouquinho de lei, né? Nós estamos aqui dentro da OAB, então é importante eu mencionar a questão legal, mas é importante a gente saber o seguinte, como é que as coisas aconteciam antes? No ambiente corporativo era o seguinte, quando um empregado era pego cometendo algum deslize, uma fraude, as questões do assédio moral, ou até o assédio sexual, algumas coisas assim, sabe o que a empresa fazia? São essas desculpas aí que eu cansei de ouvir na minha vida corporativa. Imagina, Kleber, poxa, não foi um fato pontual. Então, não. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos transferi-lo imediatamente. Ele não vai mais ficar aqui, nós vamos transferir ele. Se o cara não está cometendo um crime, se ele está fazendo uma coisa desleal, se ele fraudou, e você transfere, é quase um tráfico de drogas, né, doutor? Isso aí nós estamos transferindo uma tranqueira para alguém, né? Outra coisa também, mas poxa, ele sempre entregou resultados, porque tem gente seguinte que é muito bom, tem gente que entrega resultados, principalmente dentro do ambiente corporativo, nas empresas, as pessoas são muito cobradas por resultados. Só que é o seguinte, de que forma ele entrega? Tem gente que destrói o ambiente, tem gente que é tão tóxico, no sentido que ninguém aguenta trabalhar com aquela pessoa, só que ele entrega resultado, só que ele vai entregar resultado aqui, ele vai contaminar aqui. Aí daqui a pouco ele sai, vai para lá, contamina lá. E é muito nítido isso quando tem alguém e as pessoas falam, tem uma vaga lá na área de tal pessoa. Ninguém quer ir. Porque as pessoas não se sentem à vontade, não se sentem
à disposição para ficar perto de uma pessoa tóxica, no sentido da palavra, tá? Outra coisa, você está demitido. Às vezes eu pegava, acontecia um caso extremo, ou de corrupção, de fraude e tal, o máximo que a pessoa fazia era demitir aquele empregado. Às vezes, mesmo uma demissão por justa causa, era insignificante. Ele via que compensa eu continuar cometendo o crime que para mim não vai influenciar tanto. Bom, a legislação brasileira, ali tem o número da lei, né, para quem quiser pesquisar mais, 12846. Olha que interessante, é uma lei de 2013, então ela é muito recente, que passou a vigorar, deixa eu ver se eu marquei ali, acho que mais para frente eu falo, por um decreto que é 8420 de 2015. E quem é advogado, né, quem está estudando, vocês sabem como é que é. A legislação ela tem um tempo para ela ir amadurecendo, porque não é assim, foi publicado hoje, acabou agora. Principalmente dentro de um ambiente corporativo, dentro de um ambiente institucional, as coisas elas vão acontecendo com o tempo. Não é porque saiu hoje que todo mundo tem que seguir, Cleber, saiu hoje, tem que seguir a partir de amanhã, vamos dizer assim. É verdade. Só que é o seguinte, na prática, as empresas precisam se ajustar. Exemplo disso, quando a gente teve a pandemia. Tem gente que até hoje vive num trabalho híbrido, meio escritório e meio em casa, que o contrato individual de trabalho, né, doutora, ainda não foi alterado. Então, o seu contrato de trabalho, ele ainda está com presencial, mas na prática você está fazendo remoto. Só um exemplo aqui, né, para a gente falar. Bom, aqui algumas questões do que traz a lei, né, da nova lei do compliance, né? Então as punições e as penalidades elas aumentam. Pessoal, aqui acho que não adianta eu ficar lendo, acho que a ideia não é ficar lendo item por item, eu vou disponibilizar esse material para vocês. Eu só peguei os principais temas que constam na lei para poder trazer isso para vocês, tá bom? Mas de forma resumida são esses bullets aqui, mas só para dizer, né, a questão da reparação do dano. O que mais chama a atenção nessa lei, que antes não existia, o Brasil não tinha isso, pessoal. Primeira coisa, o valor das multas e o nível das pessoas que estão sendo responsabilizadas. Então, antes era sempre assim, uma pessoa mais ali, do chamado chão de fábrica, uma pessoa mais simples, e a gente tem visto na mídia cada vez mais o nível de CEOs, diretores, presidentes de empresas, né, diretores de grandes organizações sendo responsabilizados por isso. Né? E o valor da multa sempre, inclusive tem até alguns casos que o valor da multa está sendo revisto. Por quê? Porque é tão alto que a empresa não tem condição nem de pagar, porque se ela for pagar, ela quebra. Então aí inverteu um pouco a questão. Aí a briga, né, doutora? Aí começa uma briga, peraí, como é que a multa pode ser tão absurda que eu não tenho nem condição de pagar? Então esse é um outro tema que está sendo discutido na área do compliance, que são os valores das penalidades. Bom, gente, trazendo aqui, eu sempre gosto de falar o seguinte, tá bom, tem uma lei, tenho que seguir, muito bem, mas me dá alguma dica aí, professor, como é que eu faço? E aqui são essas 5 dicas que eu trago. Primeira coisa, né, se mantenha calmo e siga as regras. Né? Aqui algumas dicas, pessoal. A questão de quando eu tenho um programa de compliance implementado e seguindo algumas determinações que a própria CGU, que é a Controladoria Geral da União, determina, isso atenua a pena na área administrativa e civil. Penal não, viu, doutor? Na área administrativa, civil, na área trabalhista, sim. Na área penal, não. Mas as empresas, elas estão preocupadas muito também com a parte financeira. Então, vocês podem perceber o seguinte, quase todas as empresas estão implementando programas de compliance. Muito bem. Então, isso atenua a pena. A questão de ter um sistema de auditoria interna.
Aliás, auditoria interna é uma outra camada de proteção da empresa. Então, primeiro vem o compliance, depois vem a auditoria interna, depois a auditoria externa e depois as investigações especiais. Então, dentro de proteções que uma empresa tem, obviamente que cada empregado tem que fazer sua parte. O empregado não faz. Aí eu tenho alguém que vai receber a denúncia e vai apurar, que é a área de compliance. A auditoria, ela é calendarizada. Tem empresas que têm auditoria interna e tem empresas que contratam empresas de auditoria. Se mesmo assim nada der certo, aí eu sou obrigado a abrir um processo para apurar. Né? Quando eu falo nas minhas aulas, eu sempre faço esse alerta para tomem cuidado com o nome investigação. Porque na medida em que você é um profissional da área, e você chega e fala, olha, viu, sabe o que é? Eu vou fazer aqui, eu estou conduzindo aqui uma investigação que envolve o seu nome, dá a impressão de, então tomem cuidado. Você pode usar alguma outra nomenclatura. Olha, eu estou conduzindo aqui uma apuração interna, olha, eu recebi uma denúncia que trata de um processo na qual você é a pessoa responsável, eu queria te ouvir, né? Sempre nesse sentido, de trazer a pessoa para prestar um esclarecimento, prestar informação. Jamais pré-julgue, né? Jamais parta desse princípio. Outras coisas aqui que são importantes é o seguinte, ter um canal de denúncias e treinar todo mundo sobre código de conduta. Duas coisas no mesmo parágrafo. Primeira coisa é a seguinte, pessoal, eu revisei na minha vida inúmeros códigos de conduta. Aliás, o próprio nome já está sendo revisto. A Petrobras mudou dela recentemente. Porque quando você fala código, para quem é acadêmico de direito, a gente até imagina já, né? Visualmente você já imaginou ali um código de ética, ou código de conduta ética. Mas para a grande maioria das pessoas que de repente estão dentro de uma empresa, e às vezes nem sempre é uma grande empresa, às vezes é uma empresa média, uma empresa pequena, o jeito que está escrito, aquele formato de artigo e tal, às vezes a pessoa não consegue. E ele é obrigado, no final, a ler lá e dar como li, entendi, aceito e tal. Ele está aceitando uma coisa que nem sempre ele entendeu. Então é importante a gente fazer com que as pessoas entendam. Outra coisa na área de treinamento é o seguinte, por lei, a gente tem que treinar os nossos empregados. E se a pessoa é do serviço público, ela tem que treinar os seus funcionários. Na prática, o que eu recomendo? Capacitem todos. Por quê? Vou pegar só um exemplo, que é o caso do assédio moral. Quantas pessoas que são terceirizadas, que prestam serviços ou para órgão público ou para empresas que não sofrem assédio? Vou pegar só o exemplo do assédio moral, tá? Para ser... E aí a gente não treina? Quantos estagiários, eu auditei uma empresa que tinha quase 200 estagiários, quantos estagiários e estagiárias não sofreram um assédio, por exemplo? Não foram discriminados? Estou pegando só um dos, para manter aqui um crime só, né? Porque crime é crime, gente, independente se é do portão para dentro da empresa ou do portão para fora. Então todo mundo tem que respeitar. E as empresas, para cumprir simplesmente, às vezes, o que tem lá um regulamento da lei, vocês treinaram? Sim, nós treinamos. Treinaram quem? Não, nós treinamos aqui todos os nossos empregados. Só que é o seguinte, gente, o vínculo empregatício hoje mudou e mudou muito. Nós não temos só empregados, nós temos cooperados dentro da empresa, nós temos estagiários dentro da empresa, são meios diferentes. Nós temos o menor aprendiz dentro da empresa, que também são pessoas que sofrem, os terceirizados. Tem uma coisa chamada pessoa jurídica, sabe? Já ouviram falar nos PJs? Muitos prestadores de serviço estão dentro da empresa e visualizam, muitas vezes são testemunhas de coisas que acontecem dentro das organizações. A tecnologia está cada vez mais barata. Então, o que eu trago de dica para você se você for atuar nessa área? Começa a chegar lá na área de finanças e fala, olha, tem um treinamento online, vamos capacitar todo mundo. Eu vou entregar lá um manual, não sei o que. Poxa, entrega para todo mundo. Porque essas pessoas, mesmo não tendo vínculos direto com a tua entidade ali, com a tua organização, elas vai sim, pessoal. Muitas vezes alguma denúncia chega por meio de terceirizados. Eu cansei de receber denúncias por terceirizados, inclusive por sindicatos até. Por quê? Porque hoje está uma batata quente, ninguém mais quer ficar segurando denúncia, porque sabe que vai responder. Outra coisa,
Precisa ser um canal confiável, obviamente, né? Eu auditei uma empresa de tecnologia durante 3 meses que tinha recebido 10 denúncias. Aí o final do relatório daquela empresa era que as 10 denúncias recebidas eram todas infundadas, nenhuma delas tinha fundamento. Aí eu fui investigar, fui apurar, o que eu vi? Que as denúncias eram investigadas por uma diretora do RH. Provavelmente ou não tinha prioridade, ou não tinha tal, ou enfim, por N motivos, todas acabavam sendo. E aí o que acontecia? As pessoas faziam denúncia, não tinha algum o resultado não acontecia, o que elas faziam? Saíam da empresa. Então acompanhe se o turnover, chamado turnover, quantidade de pessoas que entram versus a quantidade de pessoas que saem da empresa, tá bom. Outra coisa, se a sua empresa faz uma coisa chamada pesquisa de clima organizacional, dá uma olhada nessa pesquisa de clima. Porque às vezes a pessoa não quer fazer uma denúncia para não se expor. Mas na pesquisa fica muito nítido como é que está o ambiente ali. Então, são indícios, são algumas dicas que a gente vai captando naquele ambiente. O Serviço Público Federal, nós fizemos, foi a maior pesquisa de clima já realizada no Brasil. Foi uma pesquisa envolvendo 600 mil servidores públicos, com todos os órgãos. Então, desde, sei lá, do Correio até Polícia Federal, Itamaraty, todos. Por quê? A gente queria comparar como que isso reflete, primeiro, entre os próprios órgãos. Porque quando tem diferença salarial, todo mundo é igual, mas todo mundo sabe o salário de todo mundo, né? Todo mundo sabe quanto ganha. E aí você começa a comparar. Se um ganha 9.999 e o outro ganha 10, aquele que ganha 10 é impressionante. Ele já se sente o que ganha 10. E o outro que ganha 9.999, ele fica triste. Porque, por que o outro ganha mais que eu? Entendeu o que eu quero dizer? Então essa questão, ela envolve tanto a parte remuneratória, quanto a parte de ambiente, a parte de entrega, como a pessoa trabalha. E isso as empresas fazem, os órgãos fazem, então é importante vocês saberem disso. Eu vou atuar na área do compliance. Não espera receber a primeira denúncia para você atuar, não. Comece atuando no ambiente, percebam o clima. Comecem a analisar, mas por que acontece isso? Nossa, mas aquela área lá tem uma área que é super feliz, tem uma área que sempre está fazendo alguma coisa. Compensação tem outra que está sempre, alguma coisa tem. Seguindo aqui, gente, a questão, né, de ser aplicado para todo mundo, já tinha falado. Aqui a evolução da legislação, né, então ela traz hoje a questão da responsabilidade objetiva, antes não existia no Brasil, né, então, essa questão do compliance, e com a Lei 12.846 de 2013, ela traz isso para a gente, e eu já até faço aqui uma colinha para vocês, ó. Então aqui tem a questão da responsabilidade objetiva. Em questão da evolução da legislação, pessoal, então uma lei com 7 anos ainda, né, uma super nova, está chegando. Aqui alguns órgãos que já estão exigindo compliance. Então começa com os bancos, né, tem muita legislação específica para banco. O setor agro criou um selo específico para a questão do compliance. Então, eu quero atuar no segmento agro, está crescendo bastante, tal. Eles já estão exigindo, né, dos produtores, dos fornecedores, tal, que tenham essa questão da certificação, e aí tem aí a portaria que abrange isso. Eu não falei até agora o que significa compliance. O que é compliance? Né? Embora seja uma palavra, e ali tem uma definição. Compliance, ela vem de uma palavra em inglês, né, que significa to comply with, ou seja, estar de acordo com, seguir, né, seguir as normas, seguir os regulamentos, as legislações. Bem resumidamente é isso. Só que, gente, é só isso. É muito mais do que isso. Né? Estar em compliance hoje é você estar 100% seguindo todos os regulamentos. E aquele que você não segue é estar preparado para que você se enquadre. Né? Como é que eu faço?
né? E às vezes no nosso segmento sai alguma lei, a primeira pergunta aqui é a seguinte: como é que eu faço para não pagar, doutora? É isso mesmo. Não é? Não é isso, a pessoa, na prática, elas não perguntam assim, sai uma lei, elas não perguntam assim, doutor, como é que eu faço para me enquadrar? Ela fala o seguinte: como é que eu faço para não... Prescreveu, doutor? É assim que acontece na nossa vida. Bom, gente, compliance é uma palavra em inglês muito utilizada no ambiente corporativo, tá? Quando eu estive no governo federal, lá nós não podíamos usar a palavra compliance. A própria CGU, aliás, uma dica, se vocês quiserem também pesquisar, tem muito material disponibilizado pela CGU, no site da CGU. E a CGU, ela usa a palavra integridade. Então a gente pode fazer essa analogia, tá? De integridade com compliance, né? Para não usar uma palavra estrangeira. Os estrangeirismos, né, que a gente acaba incorporando aqui no nosso ambiente. Então ali só uma definição, né? Uma das definições, mas que foi adotada pela CGU, que fala da integridade, de ser íntegro, de ser inteiro e tudo mais. A CGU também tem um material muito bacana que é para as empresas, para os escritórios. Como é que eu faço? Eu quero implementar um programa de compliance. Professor, tem para microempresa, média empresa, para as grandes empresas, tá bom? E isso varia, obviamente, o valor da multa, quais são os pilares que você tem que seguir, os requisitos mínimos para você ter ou não um programa de compliance, tá? Agora é o seguinte, falou em lei, a gente não negocia, né? A lei está ali, a lei é para seguir. O decreto que eu tinha falado é aquele ali, 8420 de 2015, tá? Bom, quais são os benefícios? Por que a empresa, por que os órgãos estão tão preocupados? É porque saiu a lei e tem que seguir? Não! Primeira coisa é o seguinte, por causa do valor da multa é alto. Segundo, muita gente em diferentes níveis sendo privados da liberdade. Ah, mas estão revogando um monte de prisão. É outra discussão. Mas em termos mundiais, muita gente sendo responsabilizada. Para a empresa, onde pega, gente? No bolso. No bolso. Então, tem um programa chamado E-Social. Tem alguém que já ouviu falar dessas coisas, gente? Que às vezes é uma linguagem tão corporativa, né, tão de RH, que fica um pouco fora, que já ouviram falar aqui. Então, tem um programa do governo, que é o E-Social, que ele junta, ele centraliza muitas informações das empresas. E é por aí que o governo fiscaliza, né? Antes até de chegar um fiscal na empresa, ou no teu escritório, na sua instituição, provavelmente, boa parte das informações eles já possuem. Então já chega ali dizendo, olha, tem isso aqui como alguma coisa que não está muito bem. Outra coisa, são os investidores, tá bom? Ninguém quer ter a sua imagem associada a uma empresa corrupta. Quem trabalha com RH sabe a dificuldade que está sendo de contratar bons profissionais, tá bom? Pode ser desde um estagiário. Ah, eu sou estagiário, vai trabalhar onde? Naquela empresa. O estagiário começa a escolher qual local ele quer trabalhar. O inverso também é verdadeiro, tá bom? Por quê? Porque é o seguinte, muitas vezes o chamado Chief Compliance Officer, a pessoa que é responsável pelo compliance, ele não tem tempo de atuar. Por causa que a mídia atua primeiro do que ele. Exemplo, vocês devem ter visto isso, um empregado que foi demitido lá na Copa da Rússia, lembra disso? Que ele estava conversando lá em português com as mulheres e tal, falando algumas coisas, saiu na mídia, isso é público, saiu na Latam, eu posso falar o nome da empresa aqui, foi na Latam, a Latam demitiu, eu conheço inclusive a compliance officer da Latam, minha amiga, a gente fizemos vários eventos juntos, mas ela falou o seguinte, Kleber, caiu isso, a gente não teve condição de atuar. A orientação da empresa foi, demite, depois a gente analisa. Outra coisa, uma empresa de cosméticos, vocês devem ter visto,
que uma executiva que tinha uma super entrega, uma menina nova e tal, super competente, que a mãe e ela, né, que moravam junto com a mãe, foram acusadas de cárcere privado, de trabalho análogo à escravidão, com uma pessoa que prestava serviços para ela. Vocês viram isso ou não? Empresa de cosméticos aí também recentemente? Viu isso? Foi recentemente, assim, já tem alguns meses aí, mas aconteceu. Ela foi demitida sem ter tempo do compliance officer atuar. Então, as empresas não querem mais ter a sua imagem vinculada a alguém corrupto. Ela já pega e atira. Depois ela vê. Outra coisa, os acionistas. Se eles perceberem que aquela empresa começa a dar sinais de que tem alguma coisa, ele tira o dinheiro dali e põe o dinheiro dele em algum outro lugar no mesmo dia. Ele não vai esperar para, não, vou esperar aquele caso resolver. Não. E vocês já devem ter visto ações de empresas famosas de um dia para o outro caírem assim absurdamente. Já viram isso não? Mas no mesmo dia. Bom, o programa de compliance, ele tem alguns chamados pilares, tá bom? Normalmente a gente tem trabalhado, os pilares começaram com 5 pilares, 6 pilares, como a coisa vem evoluindo, hoje, com a questão da... Vocês já viram uma sigla chamada ESG? Environment, Social and Governance. Meio ambiente, vai falar isso, doutor? Não? Mas tem uma sigla que as empresas têm adotado, que é uma preocupação com as questões ambientais, de governança e tal. Então esse é um dos pilares que acabou, vamos dizer assim, sendo incluído, né, dentro do programa de compliance, tá? Bom, gente, tudo está interligado, estou terminando, tá bom, gente? Tudo está interligado, a área do compliance está diretamente ligada ao departamento jurídico. Tomem cuidado, se você trabalha hoje numa área jurídica ou numa empresa, eu já vi casos assim, até outro dia estava lá, departamento jurídico, doutor Roberto. Um belo dia foram lá, arrancaram a plaquinha e mudaram lá de departamento jurídico e colocaram compliance officer. O mesmo doutor Roberto. A pessoa não recebeu treinamento, não foi qualificado, não foi nada. Será que ele é a melhor pessoa capacitada para ser um compliance officer? Será que ele tem as características necessárias? Se ele receber uma denúncia, como é que ele vai interagir? O que eu quero dizer é o seguinte, para ser compliance, não necessariamente há a obrigatoriedade de ser advogado. Mas por aí. Porém, é importante que saiba, que conheça a legislação. Mas mais do que conhecer a legislação ou ser um profissional do direito, é uma pessoa que precisa ter um relacionamento, ela precisa interagir com pessoas. Por quê? Porque é ela quem vai conduzir a denúncia, é ela quem vai fazer, muitas vezes, a lema auditiva, é ela que vai apurar um caso. Então tomem cuidado com a sua postura, principalmente. Nem sempre o melhor advogado do escritório vai ser o melhor compliance do escritório. Tanto é que existem escritórios contratando profissionais de compliance. Eu conheço muitos profissionais de compliance que são engenheiros, advogados, mas tem administradores, médicos. Então existem profissionais de diferentes segmentos nessa área. Pessoal, olha, terminando aqui, só para eu concluir a minha fala, tomem cuidado com o seguinte, pessoal, na prática a coisa está meio bagunçada, tá? Tem profissional aí fazendo tudo, tem gente atuando no compliance, na auditoria, na investigação, estão misturando tudo. Eu até brinco o seguinte, as empresas estão partindo para uma coisa que eu estou chamando de juniorização. Elas estão contratando, elas querem contratar o Batman pagando o salário do Robin. Sabe aquela coisa? E detalhe, não tem todos os poderes, não tem e tem acumulado muita coisa. Então, se você vai trabalhar na área do compliance, a primeira coisa é o seguinte, olhe o que nós chamamos de job description, olhe a sua descrição de função, o que estão esperando de você.
Porque senão, você vai se frustrar quando estiver atuando dentro de uma área de compliance. Aliás, qualquer área. Mas nessa, é importante saber o seguinte: querem contratar para eu jogar em que posição? Onde eu vou fazer? O que eu vou fazer? Porque senão, você não vai se sentir feliz fazendo o que você vai estar trabalhando ali, atuando. Pode ser o melhor escritório, pode ser a melhor empresa, porém, às vezes as expectativas não estão alinhadas. Né? E lembrando, não é só salário que segura as pessoas, é o ambiente, é tudo mais, né? É aquilo que a gente vê como futuro, que a gente tem de projeção e tudo mais. Bom, aqui são as principais funções de um Compliance Officer. Então é ele que vai conduzir as investigações, ele que vai receber as denúncias dentro de uma empresa, dentro de uma organização. Também é o Compliance Officer responsável por revisar o manual ou a cartilha de conduta ou o código de conduta, dependendo da organização que ele tiver. Ele é que vai fazer isso. Ele vai interagir com o jurídico, porque, embora ele seja advogado, naquele momento ele não está como. E no Brasil a gente tem que tomar cuidado, porque o verbo ser e estar, eles são diferentes. Eu sou advogado, mas naquele momento, naquela posição, naquela empresa, ou naquele órgão público, eu não sou advogado. Eu estou, por exemplo, como compliance de uma empresa. Eu estou como, sei lá, o chefe de investigação de um determinado departamento. Eu sou o... Então tomem cuidado com isso. Tem empresa que faz o que a gente chama de job rotation. Ela troca as pessoas de posição de tempo em tempo. Então tomem cuidado para você não ficar preso a uma determinada posição. Se você vai crescer, faça o seu melhor enquanto você estiver naquele momento e naquela posição. Porque depois você vai mudar de grau, você vai mudar de posição, você vai mudar... O escritório também é assim, não é isso? Vai crescendo. Em alguns casos você já deixa de fazer, você não vai continuar fazendo o mesmo. Né? À medida que você vai ganhando experiência, você vai aumentando, a responsabilidade aumenta. As empresas, a mesma coisa. Estejam preparados. Né? Bom, aqui são algumas atribuições tal que eu já falei. Para a empresa cumprir, tem essas duas palavrinhas em inglês, né? Você vê que compliance tem sempre alguma palavra em inglês, né? Então, mais uma outra dica: se você pretende atuar na área do compliance, existe muita legislação americana, tem legislação europeia. Vale a pena aí, pessoal, uma capacitação no idioma inglês, tá? Porque existem muitas palavrinhas aí que mas professor, precisa? Não necessariamente, né? Mas no ambiente empresarial, no ambiente corporativo, é um diferencial, tá? É um diferencial. Tone of the top, ou seja, o exemplo precisa vir de cima. Né? Quando a gente fala em ética, em integridade, em questões morais, tem que vir de cima para baixo. Né? Não adianta, a gente já cansou de dar exemplos assim, né? Aquele lance que você vai no médico, olha, não pode fumar e ele está fumando, sabe essas coisas? O seu pai falou, olha, não pega as coisas dos outros, e aí ele vai e ele está pegando coisa de alguém. Que exemplo? O exemplo está vindo da minha casa, está vindo de onde eu estou. Então, sempre a gente vai se espelhar, né, nas pessoas que estão próximas da gente. E isso é muito importante para a gente ter uma ascensão profissional. A comunicação ela é crucial, adaptem a linguagem ao seu público. Né? Vocês perceberam que olha o jeito com que eu estou falando aqui. É uma linguagem totalmente informal. Por quê? Porque se eu fizer uma linguagem, sei lá, se eu fosse falar inglês aqui, a mesma apresentação em inglês, provavelmente já não seria a mesma. Se eu fosse falar um juridiquês muito técnico, talvez eu não atingisse o meu público. Como esse material é um material que eu faço para alunos, e nas aulas nem todos os alunos são advogados, eu adequo a minha linguagem. O que eu trago de dica para vocês? Revisem os conteúdos de vocês. Vai fazer isso para um escritório jurídico? Opa, coloque mais legislação, adeque, coloque uma palavra mais jurídica, uma palavra mais... Vai fazer isso para um ambiente público? Não fique escrevendo compliance, porque o pessoal não gosta de palavra em inglês. Coloque as palavras em português. Existem, todas as palavras podem ser adaptadas, ajustadas.
A comunicação ela é fundamental no programa de compliance. O canal de denúncia é o seguinte: se pintou alguma coisa, você recebeu uma denúncia, ou se você, mesmo não sendo ainda da área de compliance, eu vou falar uma experiência minha. Eu trabalhava no RH da Ford, eu já era uma pessoa de um bom tempo de RH, então eu já tinha recebido. E eu sempre falava que eu queria ir para a área de investigações. Não, quero ir para a área de investigação, quero ir. E o meu chefe, os meus chefes na época, falaram: pô, cara, isso aí é lá dos Estados Unidos, cara. Ford aqui no Brasil não tem. Cara, isso aqui não tem. Mas na minha cabeça, e eu sempre fazia alguma coisa voltada para esse segmento. Eu estava dentro de um ambiente, vamos dizer, de direito do trabalho, porque era um RH. Eu era uma pessoa de direito do trabalho, mas o Jeff falou outra palavra aqui, mindset, né? A minha mentalidade, né, era focada assim: pô, quero ir para a área de investigações. Ah, demorou 6 anos. E eu fui. O meu reporte, né, o meu canal de reporte, o meu chefe, ele era uma pessoa que ficou 25 anos no FBI. Saiu do FBI, foi para Ford. Então, sabe essas coisas que a empresa fala: mas isso aí é de filme? Não, as grandes corporações, elas possuem algumas áreas muito bacanas. E aí, por isso que eu tive que também me capacitar no inglês. Então, eu estou falando essas dicas para vocês, porque alguns anos atrás eu estava exatamente aqui assistindo palestras de N assuntos. Jamais a gente ia imaginar aonde as coisas vão parar. O canal de denúncia hoje, toda empresa tem, só que é o seguinte: qual é o maior canal de denúncia hoje, pessoal? Está na mão de vocês. Antes, na minha época, as empresas tinham um canal de denúncia, o pessoal ligava, tinha alguém que atendia e tal. Hoje é um robô que atende. Só que antes de você fazer a denúncia, pode ter certeza, você já falou para mais de 10 pessoas, já publicou, já tirou foto, já mandou para as redes sociais. Tá assim. Então, nós estamos vivendo numa era que eu chamo de a era do in. É a era da informação, é a era da instabilidade, mas também é a era do inconformismo. A gente não se conforma com muitas coisas. A gente não aguenta mais discriminação. A gente não aguenta mais essa intolerância a algumas coisas. E nesse momento, o que a gente faz? A gente fala. O que os nossos avós, nossos pais tinham que ficar quietos. Hoje, se você pegar uma criancinha, você pode até, mas ela já não se conforma com algumas coisas. Cuidado com o kit compliance, tem muita empresa vendendo isso. Ah, o que é o kit compliance, professor? A empresa chega, uma consultoria qualquer: olha, não, quer montar? Quero. Faz o seguinte: eu monto para você um canal de denúncias, eu crio um código de ética e treino o teu pessoal. Não é só isso. Existem certificações específicas, tá bom? O Brasil aderiu à ISO 37000, mas tem vários certificados ali, o Agro, o Proética, o próprio Sebrae, enfim, tem vários locais. A própria OAB tem feito muita palestra na área de compliance, tá bom? Existem aí outras coisas, eu já comentei, eu quero trazer gente para fazer aqui, para trazer o mundo corporativo. Aqui é só como que eu posso demitir alguém por compliance? A resposta é sim. Primeira coisa, se você receber uma denúncia, vai atuar, respeito às pessoas, sempre. Jamais pré-julgamento. Quando você for escrever, evite os adjetivos. Ah, ele estava mais que não sei o que lá. Não, foi muito dinheiro. Isso é mais, isso é muito dinheiro. O que é muito dinheiro? 1 milhão pode ser muito para um, para o outro não é nada. Então, se foi desviado 1 milhão, naquela ocasião, no dia seguinte, foi 1 milhão, ponto. Não coloca o seu: foi muito, foi pouco. Não, senão, naquele momento, você não está lá para defender nem A nem B. Você não é advogado, você é uma pessoa de compliance. Você está ali para relatar um problema, relatar um fato. Estou falando a questão de fraude, mas pode ser um assédio também. Pode ser N motivos. Tome cuidado com as medidas disciplinares. Medida disciplinar, eu falo que é um remédio, mas ela é um remédio que precisa ser dosado. Por quê? Porque se você aplicar uma advertência em alguém, você pode ter certeza, você talvez até esqueça. Mas quem
recebeu a advertência, dificilmente vai esquecer. Então, prestem atenção para você não perder aquele profissional dentro da sua empresa, dentro da sua organização. Ah, mas eu preciso dar uma, sei lá, fazer reprimir aquela pessoa de certa forma. Jamais em público. Faça num ambiente reservado, pontualmente. Nós vamos falar isso nos outros cursos, aí a gente vai se aprofundar nisso. Tá? Vai ter um só de investigação, nós vamos falar um só sobre relações de trabalho. Então aí a gente vem abordando esses temas que são muito importantes, que aqui eu só estou falando assim superficialmente. O que não pode no compliance? Primeira coisa, demorar, receber uma denúncia e não vai atrás. Tudo isso eu tenho vários videozinhos pequenos, vídeos curtos, no meu canal no YouTube, tá? Chama canal Compliance na Prática. São vídeos de 4, 5 minutinhos que eu pego um tema desse e jogo. Sabe aquele resumão para estudar, doutor? Sabe como é que é aquele? A pessoa, mas eu não sei qual é a diferença de assédio e ética e moral. Clica lá, 4 minutinhos. É isso? Então a ideia é fazer linguagens claras, simples e acessíveis. Essa questão do compliance, gente, eu falo lá os principais erros do compliance. Você não pode receber uma denúncia e não fazer nada. Você não pode receber uma denúncia, começar e não terminar. Você não pode pegar uma denúncia simplesmente e ficar priorizando. Eu recebi uma denúncia de fraude que envolve, sei lá, 10 milhões e o outro que é um assédio sexual. Só que só tem eu para investigar. E aí, qual que eu faço? Minha mãe mandou? Por quê? Porque para quem foi assediado, aquele caso é o mais importante da vida dele. Talvez para a empresa, monetariamente, financeiramente falando, talvez seja o outro. Mas como que a gente classifica isso? Qual é a prioridade? Porque nem sempre a gente vai ter uma equipe para nos ajudar. Às vezes a equipe é você mais um, quando muito. Agora é o seguinte, se você quiser atuar na área do compliance, fazer nada não é uma opção. Tá bom? Deixar as coisas do jeito que estão, não dá. A gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que se movimentar. Aqui deixo aqui, né, a questão da influência internacional, das operações que estão acontecendo. Pessoal, queria agradecer vocês. Ali está o meu Instagram, LinkedIn, enfim, fiquem à vontade para me contatar. A ideia é divulgar, trazer cada vez mais esse tipo de ideia para o ambiente estudantil e para aquelas pessoas que querem o que eu falo de transição. Por quê? Não é porque você sempre trabalhou na área tal que você não pode um dia estar na área de compliance. Não é porque você atua na área do direito do trabalho que você não pode migrar para a área de direito penal, por exemplo. Então essas coisas elas podem acontecer, não tem problema nenhum. É até salutar, né? Porque você vai juntando experiências, juntando vivências. Né? Acho que isso é muito bacana. Gente, pessoal.